Beleza, pessoal? Tudo bem? Vamos lá para mais uma semana de estudos, né? Mais um dia. Você que já venceu aí, ó, 60% mais ou menos do conteúdo, está tranquilo, vai chegar na sua prova de sargento bem confiante. Servirá também essas aulas para outros concursos estaduais aqui, né, do Mato Grosso que caírem essa lei. Então nós vamos fazer aqui uma sequência de bate-papo aqui sobre a lei 7692 que regula o processo administrativo no âmbito mato-grossense. Professor, mas veja, você disse que existe uma lei de processo federal, que é a lei 9784. Por que que nós tivemos que estudar aquela lei? Porque essa aqui, que é do estado de Mato Grosso, praticamente repete as disposições daquela. Então, nós estudamos a lei do processo administrativo quando a gente estava vendo alguns princípios lá do direito administrativo. Agora a gente vai aqui para matar a pau e para fechar o entendimento de parte de direito público aqui, que eu acredito, pelo edital, é o que vai ser de maior peso na sua prova. Beleza? Então vamos prosseguir. Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da administração pública centralizada e descentralizada do estado de Mato Grosso, que não tenha disciplina legal específica. Então veja que a lei ela já vai condicionando os assuntos que nós estudamos anteriormente, legal? Então veja, você precisa fazer um requerimento para contar o seu tempo de serviço lá de carteira assinada, de previdência, é, previdência geral, regime geral de previdência, do INSS aí, para que você possa averbar esse tempo e aposentar na Polícia Militar. Então veja que você precisa cumprir algumas regras. Então é essa lei do processo administrativo que vai dizer o que você tem que fazer, o que é válido, o que não é inválido, quais os seus direitos, quais os seus deveres perante a administração pública. Legal? Então a administração centralizada aqui você já vai pensar no próprio poder, né? Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. E as atividades descentralizadas aqui, as autarquias, as fundações, os fundos de pensões e tudo mais, legal? Então, sobre processo administrativo é o que vai dizer, o que vai regulamentar é essa lei aqui, ó, 7692, tá? Parágrafo primeiro vai ler, ele vai falar aqui, ó, o que que a gente sabe, né? O que que a gente já viu lá, mas ele vai definir para os fins dessa lei o que que é órgão, o que que é entidade, o que que é autoridade, beleza? Então, vamos prosseguindo aqui para a gente ver os pontos de maior interesse, os pontos de maior relevância na prova. É... Olha aqui, parágrafo 2º. As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica. Então, vamos pensar o seguinte, camaradas. Ó, nós temos lá a lei do processo administrativo. Lei do processo administrativo, é uma lei X. Então, para os órgãos cíveis é uma lei, para os órgãos militares, Polícia Militar e Bombeiro Militar, é outra lei que vai regulamentar o PADM, Processo Administrativo Disciplinar Militar. Se lá você ter algum vácuo legislativo, lá tem alguma coisa que não foi contemplado, então você pode usar esta lei aqui subsidiariamente àquela. Beleza? É isso que o artigo 2º ali diz. Veja também que o artigo 4º vai também dizer lá sobre os princípios implícitos que estão na Constituição. Lembra? Nós estudamos o artigo 37 da Constituição Federal, que lá trouxe os princípios expressos: limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Veja que alguns desses princípios são repetidos aqui na
administração pública estadual nessa lei. Olha, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, os 5 primeiros. Aí nós temos aqui a motivação, os fatos de direito que levam o administrador a praticar determinado ato, formalidade, razoabilidade e proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. Além disso, veja que quando eles cobram esses artigos, eles optam por cobrar assim, só não pede o que seria o conceito, o que é a definição deles, porque veja que cada autor vai dar a sua própria definição disso. Então, nas provas de concurso, a banca ela cobra só que você anote, marque quais são os itens que contemplam isso. Legal? Então, é muito importante que você entenda a ideia, o espírito da lei. E aí, numa lida, numa passada, ela já está toda esquematizada aqui, você vai conseguir entender as questões, não só sobre processo administrativo, mas também de outros assuntos. A norma administrativa, estou no artigo 5º, deve ser interpretada e aplicada de forma que garanta a realização do interesse público a que se dirige. Vamos prosseguir, olha lá, direitos e deveres. Então, veja que o artigo 6º também oriento para que vocês leiam, são lá os direitos que o administrado tem, ser tratado com respeito, ser orientado a respeito de como protocolar seus documentos, formular alegações, se quiser ser assistido por advogado. E por outro lado, tem os deveres também de falar a verdade, não mentir, não esconder fatos que a administração julgue importante. Então, numa lida, você consegue entender mais ou menos, né? Ali não vai conseguir decorar tudo porque são muitos assuntos, mas você consegue entender para na hora da prova ali você por eliminação conseguir chegar na resposta certa. Legal? Vamos aqui prosseguindo então. Competência. Competência é a fração do poder político autônomo do Estado conferido pela União para os órgãos administrativos. Então veja que a competência ela vem da lei ou vem da própria Constituição. Aqui ele fala, salvo os casos de delegação e avocação. Olha aqui, ó. Delegação é quando um órgão ele passa, ele transmite para um outro órgão ou uma outra autoridade realizar um ato que seria de sua competência, tá? E a avocação é o contrário. A avocação ali, o órgão superior, ele chama para si. Então, avocar é chamar para si a competência que seria de outro órgão ou de outra autoridade, de outro agente. Atenção ao artigo 11, olha que ele vai dizer desse instituto. Um órgão administrativo, através do seu titular, poderá, e se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência, olha a delegação, quando for conveniente. Olha aqui a cereja do bolo, pessoal, conveniência e oportunidade. Vai fazer você lembrar de que? Ato discricionário. Ato discricionário. O órgão não é obrigado a delegar a competência, mas ele acha oportuno. Então, ele pode fazer essa delegação. Professor, me dê exemplos que como exemplos eu entendo. Vamos pensar o seguinte, um município, ele quer instituir um vale merenda, mas ele não sabe exatamente quantas crianças tem na zona rural.
Então, veja que esse município pode delegar a competência para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fazer um levantamento, um censo naquela zona rural e descobrir ali exatamente quantas crianças tem que seriam atingidas por essa medida. Veja que o município não é hierarquicamente superior ao IBGE, que é um órgão, uma autarquia federal. Mas por conveniência, né? Aqui no nosso exemplo, o IBGE tem know-how, tem conhecimento de censo, né? E aí ela consegue fazer com melhor qualidade do que o município. Então é um exemplo perfeito para você entender a questão da delegação. Em quais circunstâncias? Circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Nesse nosso exemplo, é técnica e é territorial também fazer um censo de um determinado distrito de uma cidade. Legal? Vamos lá. A cereja do bolo também, artigo 12. O que é que não pode ser objeto de delegação? Se falassem que tem que tirar uma questão só dessa lei, seria esse artigo 12 aqui. O que é que não pode ser delegado? Não pode ser delegado, ó, edição de atos normativos, né? Já pensou se o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pudesse delegar para a Assembleia Legislativa fazer o próprio regimento deles, né? Então não pode. Edição de atos normativos, fazer normas, aquelas inerentes ao caráter político da autoridade. Por exemplo, depois que vem uma lei, compete ao governador sancionar ou vetar. Ele não pode delegar essa atribuição, porque é um caráter político, é só ele que pode. E, por último, aqui nós temos ainda as atribuições recebidas por delegação. Seria lá a delegação da delegação. No nosso exemplo aqui, não poderia o IBGE, que já recebeu delegação, passar para uma outra empresa ainda fazer aquele censo. A totalidade da competência, se esvaziar a competência do órgão, aí não pode, né? Porque senão ele ficaria sem ter a atribuição dele, já que ele pegou a totalidade da competência dele e passou, delegou para uma outra pessoa. Competências essenciais, e aqui também, ó, cópia da lei federal, a decisão de recursos administrativos, não pode. Edição de caráter normativos, atividades políticas, totalidade da competência, decisão de recursos administrativos. Se eu fosse você, eu anotaria em letras garrafais isso aqui porque é importante. Legal? O artigo 13 vai falar que o ato de delegação e revogação devem ser publicados no Diário Oficial. Para respeitar qual princípio, pessoal? Princípio da publicidade, né? Os atos, eles devem ser publicados. E, inclusive, deve especificar as matérias e poderes transferidos, limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação. E é revogável a qualquer tempo. Se nós vimos que é um ato discricionário, também é um ato precário. Precário, revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. E aí, as decisões adotadas por delegação, lá o delegado ele deve mencionar, ó, explicitamente que está atuando como delegado, né? Então vejam, porque a competência é do órgão delegante. O órgão delegado ele está atuando somente como executor. Ele é só uma longa-manos do delegante. Beleza, pessoal? Fiquem bastante atentos nesses primeiros capítulos aqui, porque é o que vai aparecer na sua prova. Legal?
Então, vou fazer o corte aqui e a gente volta na sequência com os outros pontos mais importantes desta lei. Um abraço e até mais.